Queridos irmãos, é com uma imensa alegria que eu estou aqui hoje, nesse nosso reencontro, e com certeza a alegria é geral nos dois planos. Então vamos respirar fundo, nos conectando com o Pai Maior, com o Mestre Jesus, nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, Tia Ziza, os irmãos franciscanos, e com a equipe encarregada dos estudos, que estão conosco neste momento, nos auxiliando neste momento de crescimento, neste momento de aprendizado, e que possamos usufruir deste livro maravilhoso e lembrar sempre desses ensinamentos e colocando em prática no nosso dia a dia. Então, pedimos as bênçãos neste momento, que recaiam sobre nós, a serenidade, a compreensão e o entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Ó Pai Todo-Poderoso. Então, pessoal, nós estamos retomando o estudo do livro Paulo e Estevão. Estamos no capítulo 3, da segunda parte do livro. Vamos para a página 170 do nosso arquivo em PDF. Francisco, quer dar uma explicaçãozinha antes da gente prosseguir? Sim, então aí essa trajetória que depois o Saulo tem, aquela passagem lá inicial que a gente viu, que a transformação dele nas portas de Damasco, teve a visão de Jesus, e depois teve o primeiro enfrentamento dele na sinagoga lá em Damasco ainda, né, em Jope. Depois ele tem toda aquela passagem dele que nós já vimos sobre até o reencontro que ele procura, a Gamaliel, se reencontra, né, com o Gamaliel, que se aposenta, e depois, por recomendação do Gamaliel, ele segue uma longa trajetória e vem através do Ananias, que é, né, o velho Ananias, que foi a grande transformação dele, o homem que ele ia perseguir, e que Jesus dá para ele o direcionamento de procurar o próprio Ananias. E o Ananias, na conversa com ele, nessa transformação toda, recomenda que ele não retorne para Jerusalém direto, e sim que vá procurar meditar. Na realidade, foi um convite que ele teve para buscar no deserto uma longa peregrinação de 3 anos, parece ser pouco, né, para nós, mas 3 anos peregrinando, conversando com pessoas, fazendo sua pregação, mas sem um enfrentamento com as sinagogas, que ele vai ter isso quando? Quando ele retorna a Damasco. E aí que é essa parte que a gente vai agora se defrontar, e que ele lá em Damasco, ele não é nem reconhecido, 3 anos caminhando pelo deserto, né? Uma pessoa que emagreceu muito, envelheceu, a pele, né, muito judiada pelo próprio sol do deserto, e vivendo como um mendigo, mas um pregador, né? Essa transformação do Saulo, que para nós é um maior exemplo, sempre eu reafirmo isso, e está no estudo da doutrina cristã, é o maior exemplo de transformação de uma pessoa para o cristianismo. É o maior bem distante, né, da figura masculina. Dentro da feminina se tem Maria de Magdala, né, mas fica num patamar bem mais abaixo, não querendo comparar um ao outro, mas a trajetória é diferente. A gente vai ver agora, a partir de agora, esses 3 anos que ele teve, ele vai se reencontrar agora com um amigo dele, que é o primeiro, depois de toda essa trajetória de 3 anos, que o recebe, né, sendo um judeu ortodoxo, esse é o Alexandre. Mas a gente vai perceber o seguinte, que ele vai ter uma trajetória agora de 30 anos. E durante 30 anos, ele foi acompanhado como mentor espiritual pelo próprio Estevão, aquele que ele levou, que sucumbiu, né, lapidado publicamente por determinação dele, por liderança dele,
a maior perseguição contra os cristãos, e o primeiro cristão exemplificado para ser sacrificado publicamente foi o Estevão. E é esse mesmo Estevão que agora vai ser em nome de Jesus, realmente. Isso aí não é uma coisa, foi uma determinação de Jesus que o Estevão estivesse junto com ele sobre os seus dias ainda na Terra, né? Então, foram 30 anos de uma trajetória longa que a gente vai ver a partir dessa parte aí desse capítulo 3, que é já nessa parte, na página 170, por aí, que é o encontro dele com o Alexandre. Tá, Flávia? Vamos lá, então. Saulo encheu-se de coragem e acentuou: mas há engano com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com o agente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria o hipócrita refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito carregou o sobrolho. Aliás, ponderei todas as hipóteses. E como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão, consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também sincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre, disse humildemente, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não digas tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início de tua viagem não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Iaco vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte
haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jacques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora era tudo ilusão e rumaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz. Os amigos execravam-no. Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito das suas palavras. Depois de concentrar-se 1 minuto, Saulo acentuou: lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado, dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância, procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta, para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido.
acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava como a despedi-lo. Sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição e, antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se, esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. No trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sábado. Como tudo agora se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado, de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares. Passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha a consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples. Podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham saído os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar um profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro teria sido lapidado. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarcense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo algo indeciso,
Diz-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Prócoro gaguejou um sim, com extrema palidez. Fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos, alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago, para resolverem os 3 a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo, que nos está confiada. Aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago um tanto displicente. Por mim, disse João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim, me externando, também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão, e por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ante considerações tão justas, os outros calaram, enquanto o ex-pescador acrescentava: por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que me não falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto, nem imprevidente. E depois de longa pausa, dizia para o emissário: vai, Prócoro, dize-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se ele insistir? Perguntou o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar.
Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Prócoro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo, visitando inesperadamente, no auge do seu abismo espiritual, as portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o Mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou-o com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Compreendo, irmão, disse de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram a Prócoro no mais íntimo da alma, e, evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Perguntou o diácono admirado. Jesus disse em Damasco, falou o visitante com serenidade, que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou, simultaneamente, que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte como um vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Mas para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou justificando-se. Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instantes, Saulo mergulhava as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou, impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Pármenas, Timon, Nicolau e Barnabé, este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócoro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que, ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido
falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. O ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou o quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvessem a questão com a maior benevolência. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos asséculas de Saulo. É das escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele das ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente uma nova armadilha de grande efeito. A tal pergunta, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçavam o movimento contrário. Acolhendo a admoestação de Nicolau, exprimiu-se com brandura. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Os trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado do que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou, depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo, que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta, atento à responsabilidade que me foi confiada. Não quis decidir sem o vosso concurso. O mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o espírito que Jesus nos legou como um sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? A palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões.
Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente: desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso, em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. João aplaudiu a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se de fato sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre destacava-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, o seu espírito conciliador, contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei era todo humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre, que constituía um marco inolvidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as defesas da hospedagem. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistia. Eu acho que tá para parar aí, né, Francisco? Tu quer que eu vá mais um pouco? Pode ser, pode ser. Então, marca aí, a gente para aí. Bom, algumas considerações sobre todo esse texto aí, depois a mensagem. Oi? Só um minutinho. Antes da aula terminar, eu preciso, a Marlise me mandou aqui um torpedo para que eu leia para todo mundo, tá? Então, se der para 10 minutinhos antes, tá? Quanto? 10 minutos. 10? É. Pode ser? Aí, então, tá, vou acelerar aqui. Então. Uns 5 minutos. Terminar a aula, né? Depois de terminar a aula? É importante. Não, vai dar tranquilo aqui. Só queria assim, colocar aqui coisas históricas que ficam para a gente se situar, porque é muito importante para a gente assim, que estuda a doutrina cristã, na realidade, né, para saber assim, essas figuras e também momentos históricos. Graças a uma atitude que está subentendida aí, que até foi externada, o Gamaliel recebeu, naquela visita que ele fez, lembre lá que ele visitou o Pedro, e que o Pedro deu para ele o Evangelho os escritos de Levi, que é o Evangelho de Mateus, e o Gamaliel levou esse texto com ele, mais adiante estudou profundamente e acabou até renunciando, se aposentando, né? Indo lá meditar no afastado de Jerusalém, com os familiares dele, que depois ele vem a reencontrar o Saulo, rabino. E esses mesmos escritos, cópia mesmo, pergaminho, ele deu de presente depois para o Saulo. E o Saulo, durante todo esse tempo, olha os 3 anos que se passaram,
em toda a peregrinação dele pelo deserto, levou esses escritos de Levi, o Evangelho de Mateus, mas com uma outra profundidade, porque é um homem intelectual, inteligente, muito preparado, tomado por espíritos superiores, guiado por Estevão, né, por orientação de Jesus, ele incorporou na sua cultura, com todo o seu saber teológico, né, porque era um estudioso, e ele consegue multiplicar o Evangelho de Mateus e vem com essa volta dele a Jerusalém, que enfrentou todas essas adversidades, ele ainda estava com os escritos lá que o Mateus, para o Pedro, deu para o Gamaliel, que deu para o Saulo, que ele retorna à Igreja do Caminho. Vejam só. E graças a esses escritos é que a longa peregrinação que vai ter o Saulo agora, Paulo convertido, que nós temos o Evangelho de Jesus além das fronteiras de Jerusalém. Porque não é fácil, não era assim essa coisa de hoje. Tem aí, multiplica uma mensagem pela internet, ou antes da internet, cartas, né? E a multiplicação pela tipografia. Não tínhamos nada disso. Era escrito mesmo, no pergaminho. Quem tinha essa sabedoria de conseguir escrever e multiplicar. E os escritos de Levi que deram origem aos outros evangelhos. Já comentamos sobre isso, os 4 evangelhos principais, né? Foi o Mateus, e aí se seguiram os outros, que o último foi até do João, escrito 40 anos depois. Mas a gente não vai perder tempo com isso. Então, eu queria fazer esse registro, que é fundamental. A outra, que eu já falei até antes da aula, o Barnabé. Esse aí é o José Barnabé. É aquele espírito que passou já algumas obras para o Bacelli, o Carlos Bacelli, né? É o espírito mais elevado que tem comunicação com o Bacelli, né? Daquela pleite lá de espíritos que, assim, coordenados pelo Odilon Fernandes, tem o Inácio Ferreira e alguns outros ali que conhecem as obras dele. E esse é o espírito mais elevado e que, segundo o Bacelli, ele até registrou algumas vezes já nas palestras dele, ele disse que perguntou ao Barnabé, já tivesse encontros recentes com Jesus, e ele disse sim. E ele pede para o Barnabé dizer, mas como é que foi o teu encontro com Jesus? Ele disse, olha, preocupação muito dele com a humanidade, né? E ele pergunta, pacienta, aí foi a frase que Jesus teria dado ao Barnabé, apacienta as minhas ovelhas, essa é a tua grande obra. Quem apacientar as minhas ovelhas está falando em meu nome. Bom, essa é a mensagem que o Barnabé passou através do Bacelli. Mas isso, então, é só um preâmbulo para a gente saber a importância dessas fases, né? E a gente vai ver ali o quanto que também foi extremamente importante a oposição do Tiago. O Tiago, um pouquinho o Felipe, né? E aí surge esses outros, aí, os diáconos, esses diáconos que eles colocam ali, que inclusive o Barnabé, o Nicolau, né? O Timon e outros ali, eles são o quê? Os multiplicadores que tinham os ensinos dos escritos do Levi e que tinham autorização daquele grupo de apóstolos, os discípulos, para multiplicar a mensagem de Jesus, e em nome deles até praticar os outros atos, que inclusive depois eles vão ter, aí tem lá com a mensagem de Pentecostes, né, tomados pelo Espírito Santo, ou seja, os espíritos superiores que em nome de Jesus vão praticar a cura e a fraternidade, a caridade, como na sua essência primordial. Mas para fechar essa questão, sempre buscando a mensagem do texto dessa obra maravilhosa, eu acho que chegado o momento de a gente fazer uma comparação nossa do que é o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. A gente pode ver assim, toda essa fase até então, agora, que agora nós vamos tomar uma longa direção do próprio do Saulo, do Paulo já convertido, e que ele vai, assim, na nossa linguagem humana, sofrer, né? Mas dando o seu testemunho de muita fé com Jesus. E o que significa para nós todos aqui de buscar essa mensagem de Jesus, essa trajetória que o Paulo vai levar adiante, achar assim, mas isso é em nome de Jesus, e como é que ele foi guiado, e como é que ele chegou até então? Se a gente buscar lá a nossa origem desse livro, a gente vai buscar lá o próprio Estevão, né? O Gesiel, lá, aquele que vai se transformar, e depois...
Tudo aquilo, então, quer dizer que a gente é guiado por Deus, por essa energia perfeita, e chegamos a determinado fim? Não. Nós temos uma trajetória, né? É um determinado, entre aspas, um mérito para seguir um determinado caminho. E sempre, sempre, em qualquer situação, vale o livre-arbítrio. Nós podemos desvirtuar o nosso caminho. E não há espiritualidade, não há espírito perfeito que possa interferir no nosso livre-arbítrio. Ou seja, se a gente quer tomar uma atitude e ela esteja não em oposição psíquica ao que está estabelecido pelo universo, nós podemos cometer o ato. E esse ato gera consequência, é a lei de causa e efeito. Se a gente for pegar assim, tá, então lá, o Gesiel e a irmã dele, a Abigail, e o próprio depois Estevão, poderiam ter sucumbido, poderiam ter se desvirtuado, poderiam, mas era o exercício do livre-arbítrio. Mas eles poderiam ter a influência espiritual de um espírito malévolo? Sim, nós temos aí no próprio Evangelho que o próprio Jesus teria tido uma tentativa de influência do mundo espiritual inferior com inteligências malévolas querendo induzi-lo a um outro caminho. Isso até tem registro. Se aconteceu ou não aconteceu, tem registro nos espíritos que teria ocorrido. E sempre ocorre conosco, em qualquer um. Na sua trajetória vai ter a oposição psíquica, uma energia mais densa que vai tentar nos desvirtuar querendo um outro objetivo. Há espíritos que querem pretensamente o nosso bem, mas em relação à lei perfeita, é em oposição, o nosso bem em oposição ao que é perfeito. Pode ter um espírito nosso que queira nos proteger contra alguém praticando o mal, mas na concepção dele, esse espírito está fazendo um bem para nós, em oposição psíquica ao que é perfeito, ao que é o que vem da pureza da energia que está presente em todos os lugares, que é Deus. Deus não é uma individualidade, ela se expande, ela está presente em todos os lugares, é um comando perfeito. Nós, em oposição, o nosso pensamento em oposição psíquica ao que é perfeito, gera uma consequência, e essa consequência ela tem que ser reparada. E essa reparação ela é necessária. Ela vai ocorrer para lá no céu ou inferno, né? Aquela coisa do arrependimento. Nós erramos, nos arrependemos e reparamos. Ou seja, vamos passar por um processo necessário, expiatório, para reparar. Então, psiquicamente, tudo pode ocorrer e ocorre fruto do nosso livre-arbítrio. E aí é que é a expressão maior da vida, o que nos diferencia de todas as coisas, que dá uma compreensão bem ampla do que é realmente a energia divina, a perfeição, Deus presente na nossa vida como espírito eterno que somos. E isso é muito bonito quando a gente percebe assim, tenho a minha trajetória e essa trajetória pode ser modificada? Pode. Mas se eu tiver uma trajetória que tem um bem comum, universal, mais amplo, e eu não for o instrumento, eu vou ser substituído. Mas essa substituição não vai corromper o meu livre-arbítrio. Eu vou seguir minha trajetória. Tem uma passagem muito bonita que conta da espiritualidade o próprio Kardec. O Kardec, que era tudo que nós sabemos que foi até o próprio João, esse aí, o apóstolo João, foi o Francisco de Assis, e assim por diante, vários outros espíritos que já conversamos aqui. E ele, como Kardec, reencarnou e tinha uma trajetória para a terceira revelação, em nome de Jesus, espíritos superiores, e ele vai tendo aquela trajetória como pessoa que reencarnou, aquele professor, vai ter a sua transformação, vai se encontrar lá por volta dos 50 anos de idade, e a sua missão foi de 15 anos naquela encarnação, apenas 15 anos. Era o instrumento para organizar as comunicações espirituais. Em um determinado momento, em várias obras já que eu estudei, perguntaram os espíritos, mas e essa questão do livre-arbítrio? Se a espiritualidade, o mundo da luz esperava a vinda da terceira revelação através da doutrina espírita, e se o Kardec falhasse? Se ele falhasse, teria outro para levar adiante essa tarefa.
teria outro pela circunstância tanto do tempo, lógico que aí, assim, no próprio dia, no própria fase, nos próprios anos, haveria um adiamento do projeto, mas viria. E aí perguntar, mas quem estaria apto a tudo isso? Dizem os espíritos que o Leon Denis, né, que tem algumas obras, daí, quem lê a doutrina... Oi? O Leon Francisco, Denis seria o instrumento de tudo isso. Pode falar aqui. Parece que a característica desses espíritos aí, todo que tu comentou, assim, eles têm uma característica assim muito parecida, né, entre todos, assim, desde o Paulo de Tarso, desde o Pedro, desde o João, enfim, que eles são muito determinados, muito disciplinados, né? Parece que essa característica, assim, a disciplina, parece que é o sinônimo por exemplo, do espiritismo, né? Então, muitas vezes eles vão contra tudo e contra todos, né? E a gente, ainda como espíritos sofredores, vacilantes, a gente acha que esse tipo de espírito sofre muito, tem muito, né? Existem muitos inimigos, mas é que a gente não consegue entender que ele vem determinado a cumprir. É exatamente isso, que eles já são assim, eles já sabem o que é oportunidade, eles já sabem que um processo encarnatório é uma oportunidade para evolução, uma oportunidade, quando se tem uma missão elaborada, é uma oportunidade que não se joga fora, tem que aproveitar ao máximo. Agora, vamos trazer para os nossos dias, a gente fica assim, só lá, os espíritos, ou a doutrina espírita, os espíritos sublimes. Cada um de nós também tem a sua própria missão. Cada um de nós tem uma determinada trajetória. A gente pode, pelo livre-arbítrio, postergar, pode deixar de lado, e a gente posterga muito. A falta do gesto do perdão, da paciência com determinadas limitações alheias, com o faz de conta, a indiferença. Tá? Diz os espíritos, o maior defeito humano hoje daqueles ali, os pseudo-espíritas, nós, os cristãos, que pretendemos ser um pouquinho melhor, é a indiferença, em alguns momentos mais caridosos, mas, no geral, indiferente. Faz que não vê e sabe onde está o problema, sabe onde tem que ser um pouquinho melhor, sabe como esse momento aqui nosso de buscar conhecimento e percebendo coisas, procurar compartilhar isso, e compartilhar não só multiplicando o conhecimento teórico, mas sim exemplificando no dia a dia. Então, essas coisas fazem parte do nosso mundo. O quanto que nós, algumas vezes, renunciamos à questão familiar, em algumas situações difíceis e não são fáceis, mas é uma provaçãozinha, é um desafio. O que adianta postergar? A gente sabe o processo da reencarnação, como estudar. Adiando aqui, lá adiante, vai se reencontrar, e nesse reencontro, percebendo mais, ainda a aflição é maior, e vai querer antecipar esse processo numa nova oportunidade, numa nova encarnação. Por quê? Porque quanto mais estiver lá do outro lado, mais se atormenta com a oportunidade jogada fora. E isso os espíritos dizem nessas comunicações mais objetivas, essas cartas, essas psicografias mais assim simples que se tem do lado do outro lado, é o tormento do espírito que diz que se soubesse como a vida ela é, ou era para eles, eles teriam feito de forma diferente. E nós que estamos ainda aqui, talvez, quem sabe, encarnados ainda, nessa vida aqui, terra, por que não fazer antes, procurar fazer antes do que deixar lá para o outro lado? Nada melhor do que agora. Numa mudança de ano, mais um período de renovação, mais uma mensagem, mais um período difícil de continuidade, de um desafio que nós enfrentamos aí no campo da saúde, esse campo todo de uma série de readaptações, de procurar perceber o quanto que a gente tem que pegar essa parte teórica e procurar colocar em prática. Mas expandir a parte teórica, não se limitar, não ficar com aquela limitação no tempo para não procurar, não conseguir compreender esse espaço. Olha os desafios que enfrentou ali o Paulo naquela fase, e aqueles apóstolos que estavam ali. Estava ali o Tiago, estava ali, para ele estava muito mais propício dizer assim, eu vou dizer sim ao judaísmo, eram mais judeus dos cristãos primitivos. Né? E ele tentava colocar em contínuos outros, aí tinha aquela simbologia que colocava da circuncisão e dos ditames do judaísmo para não se afastar das leis de Moisés.
mas ele não tinha compreendido a plenitude daquilo, que aí o próprio Saulo, que conhecia profundamente as leis de Moisés, disse assim, não, mas Jesus veio com a outra mensagem, mais ampla do que isso, reviver as leis de Moisés com amor, o amor verdadeiro, esse de se desprender, de viver Cristo dentro de si próprio. Foi quando ele disse, eu não vivo, não sou mais eu, Paulo, é Cristo que vive em mim. Então, eu acho que essa é importante, a mensagem da reflexão. Não é para exaurir nada, não é para decidir nada, mas a gente refletir sobre cada vez mais que a gente vai avançando nessa obra maravilhosa, que é essa obra do Paulo Estevão. Para mim, a principal, a melhor, a disparada, é um tratado do cristianismo primitivo, de exemplificação clara e objetiva do que foi ser um cristão na sua essência. Acho, Maria Ângela, vamos tocar agora, então, aí, a nossa conversa. Se a Flavinha quiser ler, porque tu também recebeste, né, Flávia? Eu estou um pouco... Eu vi que ela mandou alguma coisa, mas peraí, mas eu vou ter que mexer no meu celular, não sei se vai cair. Tá, então deixa que eu leio. Deixa que eu leio. É, só um pouquinho, eu posso tentar aqui, Tá deixa aqui, eu ver. só um pouquinho. Vamos ver aqui. Ó, Marlice. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, então tá. Vou botar aqui, um texto da Casa Lucas, tá. A Casa Lucas de Assis foi fundada em 2002 por mim, Marlise, e pela Soyan, sob a orientação espiritual da tia Ziza, entidade que pertence à Falange dos Pretos Velhos. A egrégora é formada pelas 7 linhas da Umbanda, os irmãos franciscanos, as irmãs clarissas e muitos outros amigos espirituais. Inúmeros. Iniciei minha caminhada espiritual com 15 anos em um centro de Umbanda, e nessa época passei a incorporar a tia Ziza, que se apresentou também com 16 anos. Trabalhei 7 anos na Umbanda e fui orientada por ela para procurar um centro universalista, que trabalhasse com apometria e outras técnicas. Saí da Umbanda e trabalhei alguns anos na Casa da Luz, até receber a orientação de fundar a Casa Lucas de Assis. De lá para cá, muitas energias passaram a integrar a egrégora da casa, como o reiki, cristais, xamanismo e, mais recentemente, o eneagrama. A Casa Lucas de Assis foi concebida no plano espiritual como uma clínica, com diversas técnicas proporcionando ao paciente a possibilidade de encontrar a cura em algumas delas. Grande parte da cura está associada à humildade e ao querer se transformar. A casa vibra duplamente na energia da humildade, através da frequência dos pretos velhos e dos irmãos franciscanos. A tia Ziza parte do... Trancou. Eu vou seguir aqui. A tia Ziza, estão me ouvindo? Quando os filhos acharem que sabem muito, Flavinha, é justamente o momento do filho estar. Oi? Interrompeu nessa parte, eu vou continuar. Ah, tá. É que tocou o telefone aqui, bem na hora. Então, eu sigo aqui. A tá. tia Ziza parte do princípio de que quando os filhos acharem que sabem muito, que suas palavras soam como as mais sábias, as mais certas, é justamente o momento do filho voltar para o ponto de partida. Sigam seus caminhos humildemente, um passo de cada vez, analisando as palavras e avaliando se faz sentido para vocês. Um dos maiores problemas na Terra é a vaidade, e a Casa Lucas de Assis tem como verdade máxima trabalhar esse sentimento para que não se instale em nenhum meio. Passado 18 anos de Casa Lucas de Assis, a mentora orientou a criar o grupo da Umbanda justamente para acessarmos virtudes tão puras dos orixás e que estão tão esquecidas pelas pessoas. Em 2 anos de muito estudo, comprometimento, seriedade e amor, se formou um lindo grupo e que, a partir desse ano, pessoas terão a possibilidade de experimentarem essa energia sustentada por médiuns amorosos que doaram grande parte de seu tempo para cumprirem com os desígnios do alto, honrando o pedido da mentora. Vocês que estão estudando Kardec e outros autores, lembre-se que é a egrégora da Umbanda que está possibilitando todos esses ensinamentos
através dos médiuns da Casa Lucas de Assis. Honremos a cada um dos orixás. Abraço em cada um de vocês. Marlice. Salve. Então tá, agora então elevando o nosso pensamento de gratidão, tanto a essas palavras e a todas as vezes que a gente se encontra, buscando sempre o conhecimento, e esse conhecimento sempre com aquele propósito que já foi aqui mencionado há pouco, de compartilhar, de multiplicar com muita humildade, se distanciando de qualquer autozelo por querer se achar autossuficiente em determinada situação, sempre nós temos cada vez mais que aprender. Aprender com a experiência dos outros, aprender com os nossos erros, aprender com as experiências das convivências coletivas. Então, nesse sentido que eu queria então renovar entre nós o compromisso de buscar cada vez mais o conhecimento para a gente procurar ser realmente cada dia um pouco melhor do que no dia anterior, como é o grande nosso propósito da doutrina cristã, né? Que é a sabedoria do amor em que nós buscamos a prática incessante da caridade verdadeira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Então tá tudo, Obrigado. Valeu, Maria Ângela. Maria Ângela foi eleita a avó de 2021, né? E aí, Maria Ângela, tá tudo bem? Tudo bem com o resto lá? Domingo eles receberam alta, já estão em casa. Que bom, viu? Que bênção. Coisa boa. Tá logo tudo. Já Que bom. boas noites. E aí, Bia, tudo bom? Obrigada por todas as orações desse grupo. Valeu, galera. Valeu, um abraço para vocês. Vou largar os 3 aí contigo. Larga aqui. Já tem 2 gatos em cachorro, agora mais 3 tá ótimo. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Até amanhã. Beijo. Tchau. Desculpa. Caindo Aí, tchau, voltava aquela mensagem em inglês. Que estranho, né? Eu não entendi, eu estava já com vergonha, né? Não, imagina. Tá. Acontece. Boa noite, meus Beijo. amores. Gratidão pelo momento, pela aula. Um beijo. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.